deve ocorrer com controle. O que nós temos que nos preocupar é, sim, em recuperar o crédito dessa pessoa endividada. Mas de que maneira essa recuperação deve ser feita? A recuperação do crédito deve ser feita com a propositura de uma ação judicial, com a propositura de uma ação revisional, ou até mesmo com uma negociação extrajudicial com todos os fornecedores. Essa negociação extrajudicial, essa negociação das dívidas, deve ser feita levando-se em consideração o fato de que a pessoa endividada tem um interesse em pagar, quer, de alguma maneira, resolver essa situação, porque quer consumindo. Por isso, lembrem-se o seguinte: a pessoa endividada precisa do crédito. E como ela precisa do crédito, de alguma maneira eu tenho que garantir a continuidade a esse acesso. Esta continuidade deve ser, obviamente, levada em consideração uma série de fatores, mas pelo princípio da função social, pelo princípio da solidariedade social, nós podemos sim garantir esse mecanismo. Com controle, com restrições, mas com sua permanência. O crédito, ele representa esse elemento de ligação social. E por isso, todas as pessoas devem ter essa forma, devem ter esse instrumento para a sua sobrevivência. Com isso, nós encerramos esse nosso segundo bloco e no próximo bloco nós vamos resolver algumas questões ligadas à temática da concessão de crédito, questões que eventualmente já foram cobradas no exame da OAB. Mais uma vez eu insisto, se vocês têm um interesse, querem mandar um e-mail para a gente, querem tirar mais alguma dúvida ou sugerir um novo tema sobre o direito do consumidor, mande um e-mail para provafinal@lfg.com.br. Entre em contato conosco, mas não saiam daí que o programa ainda não terminou. No X da questão, vou resolver com vocês algumas perguntas, algumas questões que já foram cobradas no exame da OAB sobre o tema da concessão de crédito. Mais uma vez, eu sempre quero lembrá-los que o nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Não deixem de entrar em contato conosco. Façam novas perguntas, novas sugestões, novos temas que eventualmente vocês tenham interesse, que sejam debatidos aqui no nosso programa. Vamos então à primeira pergunta de hoje. Pergunta OAB-CESP, que é a seguinte: nos contratos que envolvam a concessão de financiamento ou outorga de crédito ao consumidor, é incorreto afirmar. Portanto, nessa pergunta nós vamos identificar a questão incorreta, e isso é, via de regra, uma questão um pouco mais complicada, porque existe mais de uma afirmativa correta. O candidato tem uma tendência a se atrapalhar nessa hora. Uma das dicas para resolver testes como esse, você sempre colocar ao lado, antes de assinalar a questão mesmo, um V ou um F, e assim você não tem um impulso natural a assinalar a questão correta, porque a questão correta, nesse caso, não é o que vocês devem assinalar. Tudo bem? Então vamos lá, as alternativas. Letra A. É nula a cláusula que preveja a perda total das prestações pagas em benefício do fornecedor que, em razão do inadimplemento, retomar o bem alienado. Letra B de bola. É permitida ao consumidor a liquidação antecipada do débito mediante redução proporcional dos juros, desde que efetue o pagamento integral do saldo devedor. Letra C. A multa de mora decorrente do inadimplemento da obrigação, no seu termo, não poderá ser superior a 2% do valor da prestação em atraso. Letra D de dado. O fornecedor deverá informar o consumidor previamente a respeito do número e periodicidade das prestações e dos acréscimos legalmente previstos.
Portanto, aqui nós temos diversas alternativas que tratam da mesma temática, praticamente de um único dispositivo do CDC, que é o artigo 52. Então vamos fazer agora uma nova leitura e verificar o que está correto e o que está incorreto. Começando pela letra A. É nula a cláusula que preveja a perda total das prestações pagas em benefício do fornecedor. Esta alternativa, alternativa A, ela está correta. De fato, a perda total das prestações pagas é uma situação extremamente abusiva. Se de alguma maneira o consumidor desistiu do contrato, nada impede que o fornecedor cobre uma multa, cobre uma penalidade, mas a perda total já é um pouquinho exagerado. Por isso, letra A está correta, mas a pergunta não quer que você assinale a questão correta, e sim a questão incorreta. Então, letra A, nós não vamos assinalar. B de bola. É permitida ao consumidor a liquidação antecipada do débito mediante redução proporcional dos juros, desde que efetue o pagamento integral do saldo devedor. Essa alternativa B, ela está incorreta, mas ela era uma grande pegadinha. Por qual razão? A redução proporcional dos juros deve ocorrer caso o consumidor tenha interesse no pagamento integral. Imaginemos então uma dívida com 30 parcelas. Na 10ª parcela, no 10º mês, o consumidor tem interesse em pagar todo o saldo remanescente. Nesse caso, ele precisa de um abatimento proporcional. Mas esse abatimento proporcional não ocorre apenas e tão somente quando o consumidor deseja pagar integralmente. Quando ele deseja antecipar partes da dívida, ele também tem que ter um abatimento dos juros. Então, o abatimento funciona quando o pagamento é total e o abatimento funciona quando o pagamento é parcial. Tanto faz, nessas duas hipóteses, o abatimento deve ocorrer. Muito bem, então a letra B de bola é a questão incorreta e a questão que os senhores deveriam assinalar. Mas vamos ler as demais para ter certeza. Letra C, a multa de mora decorrente do inadimplemento da obrigação, no seu termo, não poderá ser superior a 2% do valor da prestação em atraso. Exatamente, é uma disposição expressa no artigo 52 do CDC. É um limite dessa multa, um teto máximo. A alternativa C está correta. E, finalmente, D de dado. O fornecedor deverá informar o consumidor previamente a respeito do número e periodicidade das prestações e dos acréscimos legalmente previstos. Também é uma disposição específica do artigo 52 do CDC. Dessa maneira, a questão incorreta que vocês deveriam assinalar é a letra B de bola. B de bola, que reduziu apenas a possibilidade do pagamento antecipado ao saldo total remanescente. O pagamento pode ser feito do saldo total ou do saldo parcial. Muito bem, vamos então à nossa próxima questão. OAB-CESP, no tocante às relações de consumo, é correto afirmar que? Uma pergunta genérica, mas vamos ver então as alternativas. Letra A. A pessoa jurídica não sofre dano moral indenizável. Letra B. É isento de responsabilidade o fornecedor que não tenha conhecimento dos vícios de qualidade por inadequação de produtos e serviços de consumo. Letra C. A multa por atraso nos contratos de concessão de crédito não pode ser superior a 2%. Letra D de dado. A interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de forma a não favorecer nem prejudicar o consumidor. Essa questão ficou fácil, até porque a resposta dela nós já apresentamos no outro teste. Mas vamos ler todas as alternativas e aproveitar esse tempo que nós temos para discutir essas outras questões que estão aqui pendentes. Voltemos ao teste, então, na alternativa A. Na alternativa A, nós